Está acordada? Como é que você sabe se estão dormindo e estão acordados? Vamos lá, ó. Tá bom, professor. Fungos. Vai, faz. Esse slide aqui é de Sônia Lopes, é Mano! editora de um livro. Sônia Lopes, ela produziu alguns slides de apoio, né? Bem interessante. Então, nós temos aí as características gerais de fungos. Aí nós somos o reino fungi, tá? Já temos aí uma diferença seguinte, que nós temos indivíduos unicelulares, pluricelulares, mas são todos eucariontes. E outro ponto importante, que são heterótrofos. Agora, se você observar só eucarionte pluricelular heterótrofo, você poderia até misturar com o reino animal. Mas tem uma questão aqui, ó. Eles possuem digestão extracelular. Ou seja, é como se o fungo, você tem um pão lá mofado, por exemplo. Não é o mofo em si que está a substância, mas no pão ele vai pegar a substância que faz digestão, espalhar pelo pão, e essa substância vai fazendo a degradação do pão, a digestão, e ele vai absorvendo os nutrientes. Ele não é que nem a gente, que você vai fazer você vai engolir o pão, e dentro de você o pão vai sofrer digestão. Nesse caso, a digestão extracelular, que ocorre fora dele, fora do indivíduo, fora da célula dele. São conformados por hifas, também essas hifas não formam um tecido, então você não tem um tecido real, verdadeiro. Você pega um cogumelo, ali você tem vários conjuntos de células juntas, mas não chega a formar um tecido verdadeiro ainda. Eles estão separados, só estão juntos. Não formam um tecido ainda. Esse grupo ainda não tem a formação de tecidos. Saprófitos, aqueles que vão se alimentar de resto de matéria orgânica, vão decompor matéria orgânica. Parasitas, aqueles que vão, por exemplo, aí no pé de uma pessoa, né? Aquele pé de atleta, aquele ossinho esbranquiçado, o dedinho do pé, geralmente o dedinho do pé, que é mais fechadinho, fica úmido, e aí o fungo vai ali se alimentando da sua pele. Então, quando ele estiver ali, ele está comendo um pedaço de você. Você produz pele e ele come pele. Então, vai falar com parasita. Tem outros fungos parasitas aí, inclusive, que acabam entrando pelo pulmão, corrente sanguínea, mas são casos mais raros. E os mutualistas que nós falamos no instante são os líquidos. Aqui rapidinho. Aqui é a relação filogenética dos fungos. Isso aqui é bem legal, só para a gente visualizar. Porque nós temos aqui, ó, as classes, os grupos de fungos, tá? Pitidimicota, zicomicota, ascomicota, basidimicota. Basicamente, o que vai definir os grupos dentro de fungos são o corpo de frutificação, como ele aparece. Por exemplo, esse aqui, ó, é aquele fungo do pão. Esse aqui é aquele cogumelo que a gente vê aí na rua. Tem um que o pessoal gosta de usar, é alucinógeno. Tem esse formato aí. Aqui você tem pré-história de quitina, absorção de nutrientes do meio, a formação de hifa, reprodução por esporos. Todos eles possuem. Aqui, esse aqui possui flagelo, perdeu o flagelo, todos esses três não tem mais flagelo. E aqui você tem os zigósporos, ó, essa estrutura aqui. Aqui vai estar os esporos, ó. Você olha o negócio meio cinza, laranja, pão. Se você olhar muito de perto, você vê uns pelinhos cinza. Claro que não deve ficar nuseando fungo, não é uma coisa que fica nuseando, não, para evitar alguma contaminação. E aqui o corpo de frutificação que aparece externo, você tem uma visão maior dele, tá? O ascocarpo e o basidiocarpo. Ciclo de vida. Opa, pronto. Aí você tem aqui, ó, reprodução assexuada, onde o micélio vai germinar, depois ele forma esporos, os esporos, pense num grãozinho, pequenininho, de nada. Ou seja, em um saco de pão, quando você tem um pão mofado, você tem já todos os pães com mofo. Todos. Você pode não ser visível, pode não ver, mas já estão todos com mofo. Quando pode ocorrer uma fusão do micélio, de um micélio com outro, e ele vai formar um indivíduo diploide, depois ocorre meiose, a formação de esporos e separa por esporos. Os esporos é uma forma muito eficiente aí dos fungos se dispersarem pelo ambiente. Então você tem em grama, onde você tinha aí na base, foi colocado esterco ali na base da grama, ou parte daquela terra ali foi misturada com esterco, você já tem os poros dos fungos ali, e de repente você começa a ver os fungos nascendo. Na verdade, os fungos estão crescendo ali
por conta dos esporos que estavam no ambiente. Então, aparentemente eles vieram do nada. Na verdade, esse vinho do nada vem dos esporos. Todas essas plantas, no caso aqui, fungo, e algumas plantas que a gente vê aparecer de repente, assim, você tem a impressão que veio do nada, geralmente vieram por esporos. Aqui mostrando dentro do pão, tá? Os esporos sendo liberados aí, ó. O esporão, essa estrutura que tem a formação de esporos. Aqui é a estrutura que a gente não vê no pão, e aqui é onde ocorre a formação do gameto, a formação da reprodução sexuada, tá? Ele juntou, ocorre meiose, já ocorre a formação de um indivíduo novo. Qual é a grande questão aqui? Aqui eu vou formar indivíduos iguais, aqui forma indivíduos iguais, e quando há essa fusão aqui, esse indivíduo aqui vai ser um indivíduo novo. Mesmo ele sofrendo a meiose aqui, ele já tem um material genético diferenciado dos outros dois. Isso aqui é muito interessante por conta disso. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O ácido miceto, ocorre o mesmo processo aí. Ou seja, quando está em esse corpo aqui, esse é o corpo de frutificação, ele vai ter a liberação de esporos. Esses esporos liberados vai cair no ambiente propício e germina e volta, depois de um tempo, a produzir isso aqui. Por exemplo, a vassoura de bruxa, que é um basílio miceto, que é muito famosa aqui. O grande problema da vassoura de bruxa, de combate, é que quando você visualizava, que a vassoura de bruxa estava presente, já estava no corpo de frutificação. Então, ele já tinha passado por esse processo todo aqui. Já estava aparecendo a parte reprodutiva. E quando você visualiza aqui, já está liberando esporos no ambiente. Como você tinha várias plantas de cacau espalhadas, era fácil a contaminação espalhar. E o ambiente úmido, o ambiente quente, úmido, esses são pontos muito importantes. Matéria orgânica, quente e úmido, são as principais coisas que os fungos precisam para poder se desenvolver. E aí nós temos aí os líquens, que eu falei nesse instante, são bioindicadores, as leveduras que vão produzir a cerveja e o fermento, tá? Fermento, não fermento químico é outro processo, o fermento biológico, o fermento de pão. O fermento de pão você tem que deixar lá, o fungo que está lá, ele vai consumir o pão, consumir o açúcar que está no pão. Na hora que ele consome o açúcar que está no pão, ele libera álcool e gás carbônico. O gás carbônico faz com que as moléculas, né, a proteína chamada glúten, ela vá se esticando com a bolha de ar que é formada dentro dele, então vai deixando ele fofinho, e depois de um tempo, quando você assa, aí você vai matar tanto o fungo, como você vai liberar o álcool que foi produzido nele, que foi uma quantidade muito pequenininha, e não vai fazer, não é uma produção de álcool específica, né? O penicilino, né, que funciona com antibiótico, e você tem, na produção de queijo também, um queijo específico, onde você tem o fungo, porque a produção de queijos ela é baseada em bactérias, mas há um queijo específico que é injetado esse penicilino e forma uns veios verdes. Tá? Quando você associa esse fungo ao queijo, se não me engano, é um queijo gorgonzola, você tem você altera o sabor desse queijo, e é um queijo mais caro e tudo mais. Tá? Você já passa no supermercado, por assim, mercado tem coisas mais caras que esse queijo caro, vocês vão ver lá embaladinho, e às vezes dá para ver uns risquinhos verdes. Esses risquinhos verdes são os fungos. Crescendo lá. Pronto, fungo é rapidinho, tá vendo? Há fungos parasitas. Há fungos parasitas, por exemplo, que crescem em formiga, que crescem em gafanhoto, por exemplo. Tá? Tem vídeos aí, inclusive, no YouTube. Ele entra dentro o esporo, entra em contato com a formiga, ele começa a crescer dentro da formiga, chega ao ponto que ele faz com que a formiga vire um zumbi. Ó, a formiga fica zumbizada, ela vai e sobe no mato e fica na pontinha do mato. Na pontinha do mato, ela crava os dentes na pontinha do mato e lá ela morre. Aí depois que ela morre,
o fungo termina de se desenvolver, forma o corpo de frutificação e libera mais esporos. Então, ela tem essa etapa aí importante para a liberação de esporos no ambiente mais alto. Ela vai liberando esporos no ambiente mais alto. Isso acontece com gafanhoto também, tá? E o gafanhoto fica doidão e depois ele morre e aparece o corpo de frutificação em formiga, por exemplo. Podem ser usados como controle biológico também. Então, você tem um fungo que ataca uma praga agrícola, e aí você coloca esporos desse fungo nesse ambiente da praga agrícola, ele vai atacar a lagarta ou a larva, ou os ovos daquele animal ali, e aí você consegue neutralizando aquela praga agrícola especificamente, tá? Você tem importância ecológica e na decomposição de matéria orgânica, essas folhas que caem das árvores, urina, fezes, tudo isso aí vai passar para a decomposição, fungos, bactérias, principalmente, e isso faz com que a matéria orgânica seja liberada em matéria inorgânica e as plantas consigam absorver essa matéria inorgânica. Então, essa matéria orgânica vai circulando pelo ambiente. Como alimentação e é, como, como alimentação nós temos champignon e alguns outros fungos são usados para alimentação, né? Fungos bem mais caros. Champignon é um fungo mais barato, vamos dizer assim, que vocês encontram em qualquer mercado aí, já tem esse champignon. Você tem importância médica, né, dos parasitas, você tem, por exemplo, aquele pano branco que aparece em algumas pessoas, uma mancha esbranquiçada na pele. É um fungo também, está se desenvolvendo ali na pele da pessoa. E há casos aí de fungos, por exemplo, algumas meninas tinham uma época aí que ficavam passando água no cabelo o dia todo. Isso corre um risco de desenvolver um fungo no couro cabeludo e ela tem que raspar o cabelo todinho para ficar passando pomada para tentar neutralizar esse fungo. Então percebemos que são pontos importantes aí que precisam ser observados. Eu vou interromper a gravação aqui.